Pronto, a gente está ao vivo, vamos esperar só um pouquinho, só para o pessoal começar a entrar. Oi, Rosa. Rosa já está aqui assistindo a gente, dando boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à segunda live da rede. Uma das nossas ações de Outubro Rosa, para a gente poder dar continuidade a todas as ações que a gente desenvolve todos os anos na nossa campanha de Outubro Rosa. Estamos aqui com a professora Noeli, que estará com a gente em todas as quartas-feiras. Lembrando que todas as quartas-feiras vocês têm um encontro marcado com a gente às 19 horas, na página da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Facebook. Depois a gente coloca lá na nossa página também do YouTube. Mas participem com a gente. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, que no decorrer desse nosso bate-papo, as meninas vão respondendo. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Lúcia. Oi, Lúcia, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente. E boa noite para a professora Noeli. Boa noite, muito bom estar com vocês mais uma vez e vamos conversar mais um pouquinho hoje. Então vamos lá, gente. Na semana passada, a gente falou como surge o câncer, né? Até quem não pôde acompanhar e quiser estar por dentro desse assunto que a gente tratou na semana passada, pode entrar lá no nosso canal do YouTube, que a live já está lá, tá bom? Essa semana, o nosso tema são os fatores de risco. Professora Noeli, existe alguma relação de como surge o câncer com os fatores de risco? Sim, Jané, a ligação ela é muito perto, é muito próxima mesmo essa relação. Nós vimos, então, como que surge o câncer. É uma célula que ela é mutada. Os fatores de risco estão relacionados, então, com o motivo da mutação dessa célula. E aqui é importante a gente diferenciar uma coisa. Conhecer fatores de risco é importante para prevenção. E o que a gente precisa diferenciar? O que é realmente prevenção do câncer de mama? A gente ouve muito falar, então, do autoexame, faz mamografia. Isso não é prevenção. É importante? É importante porque nos ajuda a diagnóstico precoce. Há alguns anos, o Ministério da Saúde e o INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem até recomendado, assim, a gente ter essa questão do autoexame como coisa importante, mas ele não é o fator mais importante. Ele é o fator importante para eu me reconhecer, mas eu não posso ficar sossegada só em fazer autoexame. Eu preciso, então, dos outros exames de rastreamento, como mamografia, a ultrassonografia, dependendo da idade, dependendo da situação. Então, vamos já separar o rastreamento, diagnóstico precoce, autoexame e os exames de imagem, exames clínicos. Os fatores de risco é aquilo que nós precisamos conhecer para fazermos a prevenção do câncer. Quando a gente fala, então, de fatores de risco, é importante, então, eu conhecer características deles. Tem fatores de riscos que a gente pode evitar, tem fatores de risco que a gente não pode evitar, mas se eu conheço esse fator de risco, eu posso ficar mais atento, mais alerta
Então, também isso vai ser importante para um diagnóstico precoce e também tomar algumas medidas antes do desenvolvimento do câncer. E falando assim, especificamente do câncer de mama, tem fatores de risco que podem ser evitados? Tem fatores de riscos que podem ser evitados e os que não podem ser evitados. A gente chama assim de fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. Então, eu vou falar primeiro dos fatores de risco não modificáveis, aquele que eu não posso mexer. Por exemplo, idade é um fator de risco que a gente não pode mexer. Os anos vão passando e a minha idade vai aumentando. Quanto mais velha a mulher, quanto mais idade ela tem, mais chance ela tem de desenvolver o câncer. Isso tem relação com aqueles fatores de risco que a gente vai falar modificáveis. Então, a idade é um fator que eu não consigo modificar. Outro fator também que eu não posso modificar são os fatores da minha história hormonal e história reprodutiva. Então, história hormonal. O que eu vou falar agora não quer dizer que você vai ter câncer por causa disso. Isso é um fator de risco que pode, então, fator de risco aumenta o seu risco e aí, então, nós vamos cuidar mais porque eu tenho um risco aumentado. Então, primeira menstruação, a menarca antes dos 12 anos. Isso é um fator de risco que eu também não posso modificar. Menopausa após os 55 anos. Por quê? O câncer de mama, ele tem uma relação com questões hormonais. Então, tudo que se diz respeito à parte hormonal da mulher, então pode aumentar o meu risco. Aí, dentro ainda dos fatores hormonais, tem uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com a compreensão. Por exemplo, uso de anticoncepcionais. Não quer dizer que a mulher, qualquer mulher que tomar anticoncepcional, isso vai aumentar o risco de câncer dela. Eu vou ter que ver toda uma questão dos fatores hereditários, fatores genéticos, mas aqui tem um detalhe importante, eu nunca devo tomar o anticoncepcional que a vizinha me recomendou. Eu preciso sempre ter um acompanhamento. Então, para determinadas mulheres, o uso de anticoncepcional, ele pode ter um significado importante no desenvolvimento do câncer. Aí tem uma outra questão também, que aí sempre dá muita discussão, que é a reposição hormonal na menopausa. Para algumas mulheres, realmente será contraindicado. Outras mulheres que não têm a contraindicação, mas estão sofrendo com os sintomas da menopausa, então, um bom acompanhamento. Então, tudo isso depende do quê? Não é uma decisão minha, não é uma decisão da mulher. Eu preciso de um bom profissional que vai me orientar, tanto o uso de anticoncepcionais quanto a reposição hormonal. E aí eu tenho os fatores da história reprodutiva. Então, por exemplo, mulheres que nunca tiveram filhos, isso aumenta o risco. Mulheres que nunca amamentaram, isso aumenta o risco. Mulheres que tiveram a primeira gravidez após os 30 anos, em outras palavras, a mulher moderna, né? Não tem filho, se tem filho tarde e não tem tempo para amamentar. Não quer dizer que você fez isso, você vai ter câncer, mas a mulher que amamentou, ela tem um fator protetor. Então, esses são fatores da nossa história hormonal e reprodutiva. Aí tem uma outra questão, que é a questão genética e hereditária. Representa entre 5% a 10% dos tipos de câncer que a gente tem hoje. Então, o que a gente vai pensar? Na história familiar. E aí é importante a gente ver, meu pai teve câncer de estômago, não teve câncer. Eu tenho que ver a relação mesmo com o câncer de mama.
Então, o que me traz essa relação? Então, a história de câncer de mama em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos. Então, se eu tenho algum parente de primeiro grau que teve câncer de mama depois dos 50 anos, eu vou pensar que essa relação pode, vou pensar, pode, não é nada fechado, mas que se tenha mais uma relação com o estilo de vida, com os outros fatores que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, eu me preocupo mais, por exemplo, se a minha mãe teve câncer de mama com 35 anos, se a minha tia, então parentes de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos. Ou também câncer de mama bilateral ou de ovário em qualquer idade. O que isso quer dizer? Que as pessoas que têm essa história, elas precisam fazer um acompanhamento maior. E também quem tem história na família de câncer de mama masculino. Isso também eu teria que fazer um acompanhamento antes. Então, lembra que eu falei no começo que tem uma diferença entre prevenção e diagnóstico precoce. Eu saber esses fatores de risco determina como eu vou fazer a minha prevenção. Então, por exemplo, mamografia é recomendado que se faça a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde, porque é onde eu tenho a faixa etária maior. Eu estou dizendo assim, quem não tem nada, isso chama rastreio. Quem não tem doença nenhuma, vai todo mundo lá fazer para ver se tem alguma coisa. Todo mundo vai lá fazer depois dos 50 anos. Mas se eu me encaixo nesses fatores de riscos não modificáveis, o meu médico vai decidir quando eu vou começar a fazer o meu rastreio, que não vai ser com 50 anos, provavelmente. E aí ele vai ver qual exame vai ser melhor para mim. Na mama jovem, ela tem uma densidade que não é legal para visualização na mamografia, então ele pode me pedir um outro exame. A gente pode pensar também nos testes genéticos. Então, hoje existe, infelizmente, a gente não tem acesso a isso ainda pelo SUS, mas é o oncogeneticista, que aí eu faço um estudo genético. Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho câncer, aí eu já faço um estudo genético, e aí eu já vou saber isso em relação às minhas filhas, por exemplo. Então, essa questão, né, hereditária e essa questão hormonal, ela pode determinar que eu comece a fazer um rastreamento antes. Autoexame, ele vai me mostrar o que já tem. Perceberam? Porque ele não é o mais importante para a gente evitar. Ele é importante, porque se eu já tenho e não percebi, aí o negócio vai ficar pior ainda. Mas eu fazer o rastreio a partir da compreensão desses fatores de riscos, hereditários, genéticos, hormonais, é importante. Então, eu consigo gerenciar melhor, eu vou ter um acompanhamento específico para a minha situação. E aí, então, a gente pode fazer uma prevenção. E aí tem algumas outras coisas, tem as questões mais radicais, como fazer cirurgias, tem o uso de alguns medicamentos. Então, tudo isso pode ser discutido individualmente. Lúcia, conta pra gente um pouquinho da sua história, se você apresentou algum desses fatores, se o seu médico deu toda essa explicação sobre os fatores de risco. Então, assim, eu não menstruei cedo, menstruei com 14 anos. Eu tive 5 filhos, amamentei todos eles, né? E, não, eu foi tranquilo, amamentei meus filhos, tive todos eles e nunca tive, na família nunca tive nenhum caso de câncer de mama. Ninguém. Eu fui a primeira, né? Então, até o doutor falou, porque eu não tinha nem 40 anos quando eu tive câncer pela primeira vez. Aí eu tive
Em 2005, tive o diagnóstico, tirou um quadrante. Depois, com 2 anos, eu tive que retirar toda a mama, né? Depois fiz 2 cirurgias, fiz 2 esvaziamentos. Então, e o médico disse que não tem nada a ver, não é genético, né? Ele até disse que eu era um caso em 1000. Falei, tinha que ser logo eu, né? Mas, é assim, eu continuei o tratamento e estou fazendo o tratamento ainda, né? Eu já tinha feito retirada do útero, né? Eu tive muita hemorragia. Aí depois eu tirei a mama e estou fazendo o tratamento. Agora estou fazendo uma bateria de exames, né? E como a professora Noeli falou, a gente tem que fazer o acompanhamento sempre, como mamografia, né? Ultrassom e a ressonância também. Né? No meu caso, tem que fazer ressonância, porque eu tenho nódulo no fígado. Né? Então, tem que estar fazendo acompanhamento. Fazer, né? Não tem para onde correr, né? Tem que cuidar, tem que acompanhar. E vocês falaram assim... Deixa eu só acrescentar uma coisa. Isso que a Lúcia falou é bem importante. Essas questões que nós falamos, desse monitoramento, desse cuidado, é importante também para quem já teve a doença. Então, você vê que ela sempre está em acompanhamento. Isso é uma questão bem importante também. E vocês falaram de fatores modificáveis. Existem fatores que podem ser modificáveis? Esses são os fatores bons para a gente estudar. Por quê? Como o nome já diz, eles são fatores o quê? Modificáveis. Então, eu posso tirar esses fatores do meu dia a dia. O INCA, ele estima que 30% das mulheres que têm câncer de mama, elas não teriam se elas tivessem uma alimentação saudável. Então, é muita gente. Algumas não tem jeito, elas vão ter, comem direito, faz atividade física, faz tudo, mas existe uma questão, por exemplo, genética, que eu não posso modificar. Mas esses fatores modificáveis, eles são importantes, porque aí isso que vai mostrar que eu sou poderosa, né? O poder aqui está relacionado com a minha capacidade de tomada de decisão. Tem coisas que a gente aprende na vida socialmente como coisas boas, mas que a gente pode rever. Muitas dessas coisas a gente aprendeu que é boa por causa de uma mídia, por causa de uma propaganda, e isso vai nos afetar. Então, entender o que realmente é bom para a gente é importante conhecer esses fatores modificáveis. O primeiro é a obesidade, que a obesidade é o fator de risco não só para o câncer de mama, mas para os outros tipos de câncer e para a maioria das doenças crônicas, né? Então, o que a obesidade faz? Então, esse excesso de gordura, ele vai estar associado com um estado inflamatório crônico, e isso vai afetar o nível de hormônios circulantes, a insulina, hormônios sexuais, e aí isso pode promover, então, aquele ambiente para que possa desenvolver o câncer. Então, primeira coisa, para evitar o câncer e outras doenças, e o câncer de mama, especificamente, que a gente está falando hoje, o controle do peso é um fator importante. E aí a gente vai associar outras coisas que estão ligadas ao controle do peso. Por exemplo, praticar atividade física. Então, praticar atividade física, isso vai reduzir a minha gordura corporal, isso vai ajudar a equilibrar os níveis de hormônios, vai reduzir a inflamação, aumenta a minha defesa, que a gente conversou semana passada sobre essa importância. Outra questão também, como a gente falou, da alimentação. A alimentação também ela vai estar relacionada com a obesidade.
A gente não pode dizer assim, existe um alimento específico que vai ter relação com o câncer de mama especificamente. Mas a gente sabe que os alimentos industrializados, com corantes, com conservantes, eles podem favorecer o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. E eles favorecem que o corpo não esteja saudável como um todo. Então, a opção por uma alimentação mais saudável, hoje também tem muita propaganda, acho que uma das coisas mais confusas que se tem hoje em dia é sobre alimentação. Eu tinha um professor lá na USP que falava o seguinte: quando disserem para você que um alimento é bom, come bastante, que daqui a pouco ele não vai ser. Então, a gente tem hora que tal coisa te mata. O colesterol, quem comer ovo vai morrer de colesterol. Daqui a pouco o ovo é o melhor alimento do mundo. O que a gente precisa saber? Existem questões específicas que uma nutricionista pode estar orientando cada caso, mas de uma forma geral. O que é alimentação saudável? É a menos industrializada. Existem também muitos mitos e verdades. Se eu comer graviola, evita câncer. Não adianta você comer um saco de graviola por dia e depois você comer um monte de coisa com corante, conservante. Não é comer um saco de graviola, você põe a graviola no seu dia a dia. Então, é esse equilíbrio, que às vezes também uma coisa é boa, então agora todo mundo vai correr e comer aquela coisa. O que é bom é descascar mais, né, que o pessoal fala, e abrir menos pacote. Buscar essa alimentação com prazer, desenvolver o seu paladar. Então, são questões, assim, importantes. Outra questão também muito importante para o câncer de mama é evitar bebidas alcoólicas. Diz que não existe, assim, isso são informações do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, um nível seguro para eu dizer, olha, se você beber X ml aí de bebida alcoólica, você não tem problema. A gente não tem um nível seguro, não se conhece. Mas se sabe que quanto mais doses ingeridas, mais exposição, maior o seu risco. E ele tem vários fatores, né? Ele pode lá mexer no DNA. E outra questão que se estuda, que ele pode potencializar a entrada de outros agentes carcinogênicos, como o tabaco, alguns alimentos, como a gente falou. Então, a mulher que ela faz uso de bebida alcoólica, ela aumenta, sim, o seu risco de ter câncer de mama e também pela influência na questão hormonal. Então, eu tenho uma influência nos níveis de hormônios circulantes, que isso também pode estar favorecendo. Tem gente que não vai acontecer nada, como tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer, outras pessoas fumam e têm câncer. Mas a genética, eu não sei se eu nasci com uma genética privilegiada. Tem gente com 104 anos dando tchau lá, saindo do hospital recuperado de coronavírus. E a gente tem pessoas jovens, né, atletas que morreram. Por quê? Existe uma questão que tem se estudado, a questão genética. Então, é importante eu saber, então, desses fatores de riscos que eu modifico, porque eu não sei se eu tenho uma genética privilegiada, vamos dizer assim, que eu fumo, que eu beba, que eu faço, tenho esses comportamentos e não vou ter o câncer. Outro fator também que me protege, que é importante, que isso pode ser uma escolha da mulher que tem filho, uma escolha também, vamos dizer assim, entre aspas, eu não tenho filho, mas eu sei que amamentar não é fácil. Tive uma professora que era doutora em amamentação, lá em São Paulo, e a gente aprendeu muito isso, é muito bonito, mas tem mulheres que sofrem bastante. Então, é uma opção, mas também, assim, tem que ter todo um preparo. O amamentar,
quando eu faço essa opção e eu tenho condição para isso, também é um fator protetor. Então, eu pensar uma alimentação saudável, fazer atividade física, isso eu vou, então, diminuir a obesidade. O fumo, a gente não tem, assim, estudos que mostram uma relação totalmente direta, mas ele vai influenciar como um todo. Amamentar é um fator que me protege e eu pensar muito na questão da ingestão de bebidas alcoólicas. Esses seriam os principais fatores modificáveis. Professora Anaí, a Angelina está perguntando sobre o açúcar. O açúcar, então, aí tem até essas questões, né, que fala, o açúcar, ele é comidinha para o câncer. O açúcar, a gente precisa do açúcar na nossa vida, só que eu tenho que pensar, o açúcar, lembra que eu falei tudo que é industrializado? O açúcar refinado, além do açúcar, ele tem todo o processo que foi usado químico para o refino. Quando eu tenho um alto índice glicêmico, tem vários autores que mostram que maiores índices glicêmicos também favorecem o câncer. Não quer dizer que eu não vou usar açúcar, mas usar a boa açúcar. Tudo na vida tem que ser de forma moderada, que a gente trabalha com as crianças lá da rede feminina, no cofrinho da saúde, é a balancinha. Qual que é a balancinha? Eu não posso nada demais. Tâmara é bom, é um bom uma boa substituição para açúcar nos doces. Mas se eu também comer um saco de tâmara, eu vou ter um alto índice glicêmico. Açúcar, não vamos pensar, ela vai dar câncer. Não. Ela pode favorecer a inflamação do seu organismo e vai favorecer outras doenças como o câncer. Mas eu estimulo descobrir novos sabores. Tem muitos doces muito bons sem açúcar, e você usa o açúcar das próprias frutas, basta a criatividade, e também educar os E você, Lúcia, no seu dia a dia, você cuida desses aspectos? Como que é o seu dia a dia? Então, eu fazia atividade física antes da pandemia, né? Eu ia na academia, mas depois que começou a pandemia, eu não pratiquei mais. Eu parei com a academia, estou voltando agora, semana que vem, se Deus quiser. Mas, assim, alimentação, para mim, é um pouco difícil, porque eu gosto muito de fritura. Eu estava conversando com a Nelly, eu sou, assim, apaixonada por coxinha. Mas, assim, eu procuro. Eu gosto muito. Mas eu procuro, assim, diminuir um pouco, né? Eu não sou de comer doce. Eu acho que é um ponto a meu favor, porque eu não gosto de doce. Bolo, assim, eu faço, né? Por causa dos meus netos, tudo, mas eu não gosto muito de bolo. Eu gosto muito de refrigerante também, né? Mas a gente tem que dar uma cortada, né? Mas se eu disser que eu não tomo, eu estaria mentindo. Eu gosto, mas eu diminui bastante. Pela quantidade assim, que eu consumia, né? Então eu já diminui bastante. Eu quero fazer uma dieta, né? Vamos ver. Vai ter que voltar para academia, né? Acho que eu volto na outra semana e eu preciso me policiar muito por isso. Porque eu estou bem assim acima do peso. E agora eu estou fazendo uma bateria de exame e por causa do nódulo no fígado também eu tenho que me cuidar por causa disso, né? Então, complica a minha situação, né? Mas a atividade física é muito bom. Tem que fazer. E a alimentação é difícil também. O que nós conversamos um pouquinho, que a Lúcia colocou ontem, que é importante a gente pensar, a atividade física, você falou também que tem algumas restrições, né, Lúcia? Sim. Dói. Conta um pouquinho para a gente, que aí acho que é interessante a gente também pensar essas limitações para a gente conseguir trazer esses hábitos para a nossa vida. Então, com a medicação que eu tomo,
ele dá muita dor nas articulações, sabe? Dói, assim, eu falo, às vezes tem que, dor na junta, tem que juntar tudo e jogar fora, porque é terrível. E assim, dói muito, porque o anastrozol, ele tem um efeito colateral muito forte. Todo mundo que toma ele, as meninas lá da rede sabem disso. Então, ele dói aí para fazer atividade física. Tem dia que a gente está bem, assim, a gente está bem, eu ando bastante, mas tem dia que para levantar da cama é difícil. Dói muito. Aí tem que, é igual uma máquina enferrujada, você tem que ir bem devagarinho, aí você vai andando um pouquinho meio mancando, aí vai esquentando, até esquentar a turbina demora um pouco, né? Depois que esquenta também, sabe, aí melhora. Mas é bem difícil. Dói muito, ele incha as juntas, assim, né, as articulações. Mas fazer o que faz parte, né? Como diz o doutor, ruim com ele, o pior é sem ele, né? Então vamos tomando e vamos aguentando, porque não tem outro jeito, né? A gente tem que tomar. O tratamento é no mínimo 2 anos. Tem que tomar, né? Então, isso que você está trazendo para nós traz uma reflexão muito importante de como que tem que ser o tratamento do paciente. Pelo que a gente tem que lutar, né? A mulher poderosa é aquela que tem uma participação social, não é uma participação política partidária, mas é uma participação de direitos humanos, né? De direitos da sociedade. Então, uma pessoa que está em tratamento, não basta o atendimento médico, não basta o medicamento, a droga que está sendo usada, mas aí a gente tem um exemplo. O medicamento traz uma limitação, traz dor. E a dor impede atividade física. E a falta de atividade física traz mais dor. E aumenta peso, que aumenta a dor na articulação. Mas também não dá para fazer uma atividade física sem um direcionamento. Então, um atendimento que tivesse essa visão integral, teria, então, um profissional ajudando a Lúcia nesse momento. Nós temos uma voluntária... Pode falar, Lúcia. O cansaço também. Às vezes, assim, eu preciso abaixar para pegar alguma coisa que está, por exemplo, pegar um sapato no chão. Eu levanto, quando eu me levanto, parece que eu corri uma maratona. Eu me sinto cansada, sabe? É muita canseira. Às vezes eu ando um pouquinho, já parece que eu andei a cidade toda. Dói muito, principalmente as pernas, os pés, sabe? Dói muito, muito. Parece que eu andei assim quilômetros. Parece que eu corri uma maratona toda. E às vezes eu vou daqui, a minha filha mora aqui em frente, às vezes eu vou na casa dela para me voltar, misericórdia. Eu só atravessei a rua, parece que eu já corri uma maratona. É difícil. Eu até brinco que eu falo, a gente correu a São Silvestre sem condicionamento. É essa sensação. Por que que isso acontece? O medicamento é um medicamento forte, mas como o seu médico disse, precisa dele. Só que eu preciso do suporte para eu viver com ele. Então, como eu estava falando, a gente tem uma voluntária fisioterapeuta que foi agora na pandemia, que tudo ficou mais difícil, construindo, a Giovana, videozinhos para as nossas pacientes. Vídeo de 15, 20 minutos, com exercícios leves, e ela sempre orientando, olha, então vamos levantar o braço, quem consegue levanta até aqui, quem consegue levanta até aqui, por quê? Fez esvaziamento, tem dor, então essa questão também é muito importante. Eu preciso da atividade física, mas eu preciso dela com acompanhamento. Eu converso muito isso com os meus alunos, não é falar... Pode dizer. E até a gente tem uma playlist no nosso canal do YouTube com toda essa série que a Giovana gravou para a gente, especial para as nossas assistidas, e que todo mundo pode acessar e pode acompanhar e pode fazer em casa esses exercícios. Quem está em home office, quem está ficando muito tempo sentada,
A série 4, eu recomendo, eu faço toda manhã antes de começar minha maratona de dia, tem dia que são 7 horas dando aula pelo Zoom, então ela trabalha quadril, então a gente pensar isso, né? Como que o ser humano, ele precisa ter esse cuidado integral, ele precisa ser visto como um todo. Então, como eu estava dizendo, eu falo para meus alunos, não é chegar para o paciente e falar, olha, você tem que fazer atividade física, ele tem condição de fazer atividade física? Eu dou até um exemplo, vai falar para o idoso, eu trabalho bastante com o idoso, vai caminhar, a rua dele é esburacada, ele vai caminhar, cai e fratura o fêmur. Eu preciso ter o que a gente chama em promoção de saúde de ambientes favoráveis. Ou ele vai caminhar e vai ser assaltado, não tem segurança. Então, pensar essas questões, ela é importante não só para o paciente, mas também para a população. A gente precisa ter hospital? Precisa, mas se a gente tiver todas essas questões ofertadas, né, a gente chama dos municípios saudáveis, Maringá foi considerado um município saudável, eu vou ter pessoas mais saudáveis. Eu tenho que dar condições para que ela faça atividade física. Então, esse é um fator importante, não é só ali, olha, faz. A alimentação, não come isso, não come aquilo, tá, mas como que eu faço a transição para a vida saudável? Ontem a gente estava conversando, eu e a Lúcia, né? Eu adoro cozinhar, eu nem tenho óleo na minha casa, não compro óleo. E você vai o quê? Aprendendo a fazer, senão vai ficar muito ruim. E a comida, ela é um momento de prazer, ela é um momento social. Então, você tem que aprender a fazer, você tem que saber como que você vai combinar os ingredientes. Então, eu vou fazer, por exemplo, usar temperos prontos, né? Eles têm componentes químicos não muito interessantes para a nossa saúde. Mas tem gente que não sabe usar um tomilho, não sabe usar um alecrim. Com o que combina alecrim? Então, o profissional da saúde também teria que estar ajudando, as associações teriam que estar ajudando as pessoas a conhecerem o alimento saudável mais prazeroso. Essa é uma questão, porque senão você vai morrer de desgosto de comer uma coisa ruim, porque aquilo faz mal para mim. Então, esse ponto que eu falo bastante para os meus alunos, a gente não tem que só falar, a gente tem que ajudar com que a pessoa ela tenha condição de experimentar essas coisas saudáveis, os hábitos saudáveis e por prazer. Na última live, já vou adiantar, Jana, a gente vai discutir essa questão do sentido de vida. Essa é uma outra questão, né? A mulher poderosa, ela vai escolher as coisas saudáveis. Mas se eu estou depressiva, se eu tenho baixa autoestima, eu vou ter muito mais dificuldade para fazer essas opções. E aí tem uma outra questão também, né, do ser poderosa, o que realmente é informação verdadeira. Hoje o que a gente mais vê é a tal das fake news, né? Mas acho que elas sempre estiveram na história, né? Eu estava sábado fazendo um grupo de estudo com os meus alunos lá, lendo o livro de Viktor Frankl, e aí as fake news, né, não é desse nome que ele coloca, que tinha no campo de concentração sobre a política e o final da guerra ou não. Então, sabe, eu investigar de onde vem a informação, buscar a informação, a gente tem toda uma propaganda, isso tem trabalhos que estudam uma propaganda de alimentos, tem até alguns países que proíbem essa propaganda, uma questão histórica que todo mundo, principalmente quem é mais velho, sabe o quanto que se tinha propaganda de cigarros, né? A gente tinha propaganda, não é do tempo da Jana, só o nosso, Lúcia, entre para o mundo de Marlboro, não é, Lúcia? Lembra aquelas propagandas da Marlboro? Arizona, Hollywood. Sim, eram propagandas lindas, maravilhosas, até que elas foram o quê? Proibidas.
Então, se tem toda uma discussão sobre o imposto de alimentos que não fazem bem, então, aqui eu me vendo. Eu faço uma aula com os alunos que a gente assiste várias propagandas de alimentos. Elas não falam do valor nutricional. Põe a família bonita, a beleza. Aí tem o homem feinho, que vai ter um monte de mulher perto dele. Então, isso vai o quê? Incutindo na nossa cabeça que aquilo é bom. E, às vezes, aquela felicidade que eu não tenho, eu vou projetar naquilo que estão me querendo vender. E, no caso, é o alimento. Então, essa é uma questão importante para a gente estar pensando, quando a gente se empodera também para essas decisões saudáveis. Mas eu falo mais. Não, é nada. É sempre muito bom ouvir vocês. Podem continuar. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas se vocês tiverem mais alguma colocação para fazer antes da gente encerrar e já deixar o convite para o nosso próximo encontro. Lúcia, como que é para você? Acho que conta um pouquinho. Acho que as experiências, elas são importantes, né? Essa luta tua pelo exercício, você já falou um pouquinho da alimentação. Como que você percebe essa ajuda que você tem ou não tem para isso? Quem te ajuda? Então, quem me ajuda é meu marido. Agora, graças a Deus, ele se aposentou, né? E, assim, ele me ajuda muito, porque como eu fiz esvaziamento do axilar 2 vezes, para mim é muito difícil para estender roupa, principalmente a roupa, porque eu tenho que estar levantando o braço, né? Então, assim, ele me ajuda muito. Assim, o serviço, sim, assim, de casa eu faço, sabe? Mas ele me ajuda. Meu marido é uma benção, não tenho o que reclamar. Porque ele que lava a roupa, ele lava a calçada, sabe? Ele que varre. Porque, às vezes, as pessoas podem falar assim, mas, né, o marido fazendo as coisas. A pessoa pode achar até que a gente, a mulher está em casa, né, tranquilo, não faz nada. Mas é aquele, eu sempre digo, cada um sabe das suas limitações, das suas dores, né? Porque, assim, ele fala assim para mim, não fica fazendo essas coisas, você faz, depois você não aguenta. Porque é assim mesmo. O dia que eu falo assim, vou fazer uma faxina, menina, no outro dia eu não durmo à noite, eu não levanto da cama. A gente não pode ficar se esforçando, a gente é teimosa. E ele briga comigo por causa disso, sabe? Mas ele me ajuda muito. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar. Meu marido é uma benção, viu? Aí, às vezes, eu falo assim, nossa, mas você vai daqui ali, vai daqui no mercado, aqui ali de carro. Tem dia que eu não aguento andar. Graças a Deus, eu falo, graças a Deus que ainda tem o carro, porque, olha, é difícil. Vou ficar carregando peso, né, pegando as coisas. Aí não consigo também, mesmo que eu quisesse, eu não consigo carregar peso mais. Foi-se o tempo, né? Então, é assim, eu falo que a gente tem que se adaptar agora, né? Procurar tudo que for melhor. Por exemplo, eu tenho, graças a Deus, tenho carro? Tenho. O eletrodoméstico, que eu puder comprar de eletrodoméstico para facilitar a minha vida, eu tenho, porque, olha, filho, não é fácil, não. Então, tudo que puder melhorar para mim, eu estou assim, adaptado. Esse aqui se adapta melhor para mim? Então, é esse que eu quero. E assim tem que ser, né? Porque é difícil. A gente vai levando, né? Procurando viver da melhor forma possível. E remédio tem que tomar. Como diz o doutor, é um mal necessário, né? Não faz muito bem, tem os efeitos colaterais? Tem. Mas é necessário, a gente tem que tomar, né? Então, vamos viver na vida, levando um dia de cada vez, né? E aproveitar ao máximo, colocar Deus na frente e vamos embora. Vivendo um dia de cada vez. E é isso aí, assim a gente vai vivendo, assim a gente vai se adaptando, e acho que assim que nós mostramos que nós somos poderosas, né? É verdade. E assim, eu não reclamo da vida, não. Às vezes tem dia que a gente está desanimada, né? Todo mundo desanima. Mas reclamar por causa da doença, tem gente que fala, por que eu não morri? Não, Deus sabe todas as coisas. Eu sempre pensei assim, né? Eu sempre coloquei a minha fé acima de tudo, Deus acima de tudo.
E se ele permitiu que eu chegasse até aqui, porque alguma coisa ele tem para mim. Então, e o dia que ele falar, ó, até aqui chega, para mim tá tranquilo. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não, porque o meu diagnóstico foi de 3 a 4 meses de vida. O meu diagnóstico foi tardio, né? Eu fiquei 1 ano com câncer e não sabia que eu estava com câncer, porque o médico disse que era só um ciclo. Eu fiquei 1 ano tranquila, não sabia, né? E quando eu voltei no médico fazer o check-up, ele disse que já era não podia ter ficado todo aquele tempo, né? Aí eu tive que fazer cirurgia correndo, fazer químio, fazer rádio. E o médico falou para mim, olha, 3 a 4 meses para você viver muito, porque você tinha que ter feito tratamento antes. Então, eu coloquei na mão de Deus, falei, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe todas essas coisas. E eu fiquei com 48 quilos, eu fiquei pele e osso. Então, às vezes eu reclamo da minha barriga, mas eu agradeço a Deus por ela, porque eu sei o que eu passei. Então, Deus foi bom na minha vida. Tive de novo, tive câncer 2 vezes, amém. Tive que tirar a mama, amém. É melhor viver sem a mama do que, né? Tanta gente não pode nem andar, não tem um braço. Graças a Deus, a mama fez parte da minha vida, amém. Foi difícil? Foi. Ficar mutilada, perder a mama, foi difícil. Mas Deus me deu força. Eu fiquei quantos anos? Quase 10 anos sem a mama. Depois eu fiz reconstrução, né? Tô aqui, ó, tranquila agora, não reclamo. Depois de 10 anos foi um sonho realizado. Mas Deus foi bom. Tive que fazer esvaziamento 2 vezes. E o doutor falou, olha, dona Lúcia, se tiver que fazer de novo, não vai ter jeito agora. Falei, doutor, amém. Então, eu vivo um dia de cada vez. Que Deus permitir para mim, que eu tiver que passar, eu não reclamo. Está nas mãos de Deus. E vamos levando a vida. Olha, Lúcia... da nossa campanha, né, Maria? Sou poderosa, movimento contra o câncer de mama. Sou poderosa, graças a Deus. Sim. A Lúcia trouxe grandes lições, né? Primeira, o marido. Eu ter alguém para caminhar comigo, isso é muito bom. Até no que a gente pensou, né? Na alimentação, se ele te ajuda, vai mais fácil. Se eu tenho alguém para fazer atividade física comigo, vai mais fácil. Então, ter alguém que está do seu lado para te ajudar. Quem está do lado que atrapalha, a gente deixa para lá. Mas quem está do lado, buscar pessoas que estão do nosso lado que podem nos ajudar. E a outra questão, que para mim é a mais importante, acho que acaba com todos os fatores de risco, é o que a Lúcia falou, que é a coragem para enfrentar o sofrimento. A gente tem que ter coragem, olhar ele de frente e vamos lá. Coragem de... Você está aí, mas eu também estou aqui, eu tenho fé, eu tenho esperança. Então, essa coragem, a gente pode dizer coragem para sofrer, não no sentido de querer sofrer, mas é coragem de enfrentar o sofrimento. Então, isso também eu tenho certeza, é o maior fator protetor para qualquer risco de qualquer coisa que a gente tenha. É esse poder, né, de ter coragem para enfrentar o que a vida nos traz. E aí a vida vai, né, Lúcia? A gente enfrenta, vai descobrindo as coisas boas e a gente vive melhor do que muita gente que não teve nenhum sofrimento, mas nem teve coragem de viver o que a vida estava trazendo. Então, eu acho que a lição que a Lúcia trouxe hoje para nós hoje é coragem de enfrentar. Esse é o maior efeito protetor para tudo nessa vida. Eu sempre digo que se eu não tivesse fé, eu com certeza não teria chegado até aqui. Deus não teria me sustentado, porque eu coloco a minha fé acima de tudo, sabe? Eu não desanimo por pouca coisa, não. Tem dia que a gente está assim meio baqueado, mas eu não desanimo, não. Por causa da doença, jamais. E mesmo que vier muita luta, eu estou fazendo uns exames, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa aqui. Mas se tiver também,
amém, vamos fazer o que tem que fazer, encarar e pronto. Eu não me preocupo, não. Eu não fico sofrendo com antecedência. Ai, se acontecer isso, acontecer, amém. Eu não me preocupo, não. Deus sabe todas as coisas. Se ele permitiu, porque ele vai me dar força para enfrentar, sabe, a luta. Então, eu não me preocupo, não. E é isso aí, gente. Assim continuaremos enfrentando. E eu quero agradecer, Noeli, a Lúcia, por vocês terem estado com a gente, terem compartilhado conhecimento e experiência com todo mundo que está nos acompanhando. E agradecer a todos que estiveram com a gente durante a live de hoje. Amanhã nossa live já está lá no canal do YouTube, então quem não pôde acompanhar, amanhã é só poder conferir lá no nosso canal do YouTube. E já deixar o convite, né, Noeli? Quarta-feira que vem, a gente tem um encontro marcado novamente com todo mundo, às 19 horas na página aqui do nosso Facebook, onde a gente vai tratar o tema A Vivência do Tratamento, e a gente vai ter mais uma convidada especial para compartilhar experiências de vida com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada, até quarta-feira. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. E quarta-feira que vem a gente se encontra aqui às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau.